Olá, bem-vindo à Ninja TV. Hoje vou fazer o vídeo das leituras de janeiro passado, que já vou super atrasar, por isso, sem mais demoras, vou já começar então a mostrar-vos o que é que eu li o mês passado de janeiro. E comecei logo a abrir com um título espetacular, um título que faz parte de uma das minhas resoluções de 2019, que era ler todos os meses um livro de um mesmo autor. Escolhi 3, Shigeru Mizuki, Jiro Taniguchi e Junji Ito, e comecei logo, e tinha que ser, um bocado também para entrar no desafio da Dora, ela que ela que em janeiro faz sempre um desafio ou um convite às pessoas a lerem livros sobre o Holocausto, e aquela denominou este ano o hashtag All74, porque, entre aspas, comemora-se os 74 anos do Holocausto, e então nada melhor do que ter escolhido este grande livro do Shigeru Mizuki, Hitler, que é uma biografia bastante interessante. Mostra a vida de Adolf Hitler, mas não na fase da guerra, mas sim de toda a sua vivência, desde a infância até ele ficar líder do Império Nazi. Este mangá do Shigeru Mizuki é um mangá altamente detalhado, bastante, presumo que seja rigoroso historicamente também. Descobri algumas coisas sobre o Adolf Hitler que não sabia, por exemplo, que ele era vegetariano, gostava de desenhar, portanto, mobiliário, era uma espécie de arquitetura de interiores, não é? Apesar de ser sempre um criativo frustrado. Por isso, quem gosta de biografias, mesmo sendo desenhado, eu posso mostrar também o desenho. É um desenho clássico naquela altura, não é? Quando o Shigeru Mizuki desenhou isto. Pronto, quem não conhece Shigeru Mizuki, posso vos dizer que é o autor de 2 livros que a Tsuru, a coleção da Devir, já lançou, que é o Nononba e agora este mais recente, Marcha para a Morte. Por isso é um autor japonês mais dentro da onda da novela gráfica, ou como os japoneses dizem, do Gekiga. Por isso, uma boa recomendação. Se estás a ver, acho que vais gostar muito de ler isto. Por isso, e obrigado, Dora, pelo convite, e finalmente participei num desafio teu deste do Holocausto. E isto foi lido no dia 9 de janeiro. No dia 10, li um dos livros que eu fiz já um unboxing, há uns tempos atrás, ainda no ano passado, em dezembro, 2 livros que a Porto Editora me mandou. Um deles foi este, Ikigai, Viva Bem até aos 100 anos. É um livro de não-ficção sobre o Ikigai, que é uma espécie de filosofia de vida japonesa. É uma filosofia de vida, como disse então, japonesa, e o que o Héctor Garcia e o francês Miralles fizeram foi irem até à ilha de Ogimi, que fica em Okinawa, e lá investigarem o porquê ou o motivo de esta ser a vila onde existe a maior densidade populacional de pessoas mais idosas. Então investigaram o porquê e descobriram que muito da sua longevidade é pelo estilo de vida que levam. Ou seja, uma vida com muito convívio, com muitas atividades, não estar parado, uma alimentação cuidada, e uma particularidade na alimentação que eles descobriram foi que estes japoneses não comem até
entre aspas, encherem. Portanto, a ideia é comerem tipo até 80% para depois o estômago, quando precisar, não estar sempre a encher. Posso-vos falar que o Héctor Garcia vive em Tóquio já desde 2004. Ele também é autor de um livro que eu só vi ainda na internet, nunca o li, que é o Um Geek em Japão, em Japão, como diria em espanhol, e o francês é editor, começou como tradutor, vive em Barcelona. Pronto. E este foi um livro, gostei de ler, vou ser sincero, saltei algumas partes, porque não é mesmo o tipo de leitura que eu faço, mas achei muito interessante alguns dos capítulos, em especial o capítulo que eles também foram entrevistar várias pessoas de várias regiões do planeta, onde existe o maior número também de longevidade. Por isso é um livro interessante para quem gosta da temática. Aqui está, mas desde já agradeço à Porta Editora por me ter enviado este livro, e um livro que eu vou ler agora, ou ainda em fevereiro ou em março. Também muito nesta onda de filosofias japonesas. E depois, no dia 14 de janeiro, li o Scandal do Shusaku Endo, um nome recentemente mais conhecido por causa do filme que estreou nas salas de cinema no ano passado, há 2 anos, já nem me lembro, foi O Silêncio. Shusaku Endo é um autor japonês já falecido, faleceu, se não estou em erro, em 86. Pronto. Venceu também dois dos maiores prémios literários no Japão, mas voltamos aqui ao Scandal. Scandal é um dos últimos romances, se não estou em erro, ou mesmo o último do Endo. É autobiográfico e é a história de um escritor já em fim de carreira, portanto na altura devia ter 65, 70 anos, e um escritor super conhecido, com uma legião de fãs enorme, mas daqueles fãs que basta escrever 3 palavras e vão logo comprar, pronto. Portanto, super conhecido, e que nesta fase final da vida dele vê-se envolvido numa situação muito estranha. Ele sente que está a ter uma alucinação, ou então está com um doppelganger. Doppelganger, para quem não sabe o que é que significa, é uma palavra que vem do alemão, da cultura popular germânica, não é? E que significa uma espécie de sósia duplo, ou é um monstro ou é um ser fantástico que habita no corpo, ou invade o corpo de uma pessoa e torna-o sócio, portanto é uma espécie de duplo, como nós dizemos. E ele está neste dilema, e porquê? Porque há um jornalista que afirma que o viu em situações duvidosas, em idas a hotéis onde se pratica sadomaso e sacanagem, para ser mais rápido e explícito. Mas ele, sendo um escritor católico, há aqui esta dualidade, não é? Pecado, religião, católico, e então é a história dele a tentar descobrir também se aquilo é verdade ou se é, como disse, uma mera alucinação. É um livro muito interessante, estamos presos até ao final para saber mesmo o que é que acontece, ou o que é que ele consegue descobrir ou não descobrir. É um clássico também da literatura japonesa. Esta é uma edição da Roku, uma editora brasileira, é um livro dos anos 80 que gentilmente o dono do alfarrabista Mocho Galego me enviou simpaticamente, e que gostei muito, por isso obrigadinho também. E foi um livro, como disse,
lido, tenho aqui que consultar a minha cábula, lido então no dia 14. Continuando a sacanagem. No dia 23 li este Countdown, desenhado pelo Hiroyuki Utatane. É um livro de 12 histórias curtas, onde tudo é válido, e a edição francesa da Samurai e da Echo de Savane, uma revista erótica dos anos 80, publicada em França. E é um livro que eu adquiri no marketplace do Facebook. Lá também se encontram livros interessantes. Depois, finalmente, no dia 28, li este... li este Abara, um mangá do Tsutomu Nihei, um mangá em 2 volumes da Panini Comics, edição brasileira. Uma história, como disse, então, em 2 volumes, do mesmo autor de Blame, de Knights of Sidonia, de Biomega. Por isso a arte é irrepreensível, é uma arte espetacular. É sim, espetacular para quem gosta do estilo, porque é muito rasurado, parece quase esboço, muito denso. Podem ver aqui a temática também. Pronto, isto basicamente é uma história de terror passada num universo distópico, onde existem, deixem-me ver aqui se então encontro aqui uma imagem, existem umas nuvens por cima de uma cidade, que as pessoas pensam que aquelas nuvens sempre existiram por lá, mas elas contêm coisas muito más. É uma história também de ficção científica. Pronto, para quem gosta do género de desenho e de histórias de ficção científica, terror, universos distópicos, isto é um bom título, apesar de, sem qualquer dúvida, é uma das obras menores do Nihei. Comparar isto, por exemplo, com um Blame, ou com um Biomega, ou mesmo um Knights of Sidonia, que já foge um bocado até ao estilo, ou até agora a nova que ele começou a lançar recentemente, que é o Apodmise. Por isso não há comparação, mas é uma boa história. Tem a vantagem também de ser uma boa história e ser só apenas em 2 volumes. Por isso, quem gosta do género, aqui está uma boa recomendação para lerem. E por fim, no último dia do mês de janeiro, li a primeira parte de Princess Knight, ou na edição brasileira chama-se O Cavaleiro e a Princesa, se não estou em erro, O Cavaleiro e a Princesa, e em japonês é Ribbon no Kishin. É um mangá de Osamu Tezuka, o grande pai do mangá, e é um livro que é obrigatório por várias razões. Para já, este livro foi inserido no desafio de 2019, que comecei, que o janeiro era ler um livro de fantasia ou Magical Girls. Pronto, aqui está um bocado a fantasia, porque isto conta a história de uma princesa que no início, antes ainda dela ter nascido, no céu, existe um anjo que distribui os sexos aos futuros bebés, não é? Então, coração azul para os meninos, coração rosa para as meninas. Até que um dia um anjo enganou-se e pôs um coração rosa num corpo de menino. Um dia, num reino, nasce um bebê e nasce um bebê com corpo de menina, e toda a gente pensava e desejava que fosse um menino, porque são os meninos que reinam, ou que são os futuros reis. Pronto, e a partir daqui
há uma quantidade de histórias e de situações em que os reis nem sabem que o filho, filha, é menina, é menino. Por isso vão-se gerar aqui imensas situações divertidas e que são muito engraçadas para a altura em que isto foi escrito. Segundo os estudiosos da matéria, dizem que este livro é foi um dos principais a criar o estilo shoujo, ou seja, banda desenhada direcionada para um público feminino. É um mangá que foi lançado nos anos 50, por isso vejam lá o tempo que foi, portanto acho que durou de 54 a 66, teve 3 versões, uma primeira versão do mangá, depois fizeram uma segunda versão, que não é uma segunda versão, uma continuação da história que se chama Futago no Kichi, e depois uma terceira versão, reinterpretação da história mais recente, lançada na revista Nakoyoshi, e esta terceira versão é a versão mais aproximada da versão animada, que foi entre 67 e 68 que foi animado. E para quem está a ver o meu vídeo no Brasil e tem mais ou menos a minha idade, deve-se ter lembrado que esta série passou na rede Record no meio dos anos 70 e depois nos anos 80 na TVS no Rio de Janeiro. A rede Record, para quem não sabe, é a televisão de São Paulo. Pronto, e foram estas então as minhas leituras, poucas mas boas, nem foi assim muito pouco. 3 mangás e 4 mangás e 2 livros, foi isto, a minha leitura. Espero em breve trazer-vos mais vídeos. Tenho para vos mostrar para breve a minha ida à Feira do Livredade, que aconteceu neste sábado passado, e vou fazer mais uns vídeos sobre mangás, também um especial de mangás de matemática, 1 ou 2, e tenho que fazer um vídeo sobre música japonesa, que já há 3 pessoas que me mandaram um comentário a perguntar quando é que eu faço um novo vídeo sobre música japonesa. Por isso, até lá, vejam este vídeo ou vídeos antigos, sigam as minhas redes sociais, que eu tenho aqui os ícones todos bonitos, sigam-me no Instagram, ponho lá muitas fotografias do que vou recebendo e de algumas coisas que vou lendo, antes de verem depois os vídeos das leituras mensais. O mês de fevereiro ainda está calminho, ainda li pouca coisa, por isso quero ver se agora, os últimos 15 dias, dou um grande avanço. Por isso, sayonara, e vou já ler um bocadinho.